Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje é uma receitinha, sério, eu ri, mas é sério. E uma indicação muito boa de como que a gente pode pagar nossas dívidas nessa terra. Mas não é dívida financeira, não. É as dívidas que a gente tem com Deus, né? Porque a gente sabe que todo pecado mortal confessado tem as consequências. Deus nos perdoou, mas a gente possivelmente passará no purgatório para poder purificar daqueles pecados. Então a remissão é para a gente poder pagar esses pecados aqui, ao invés de pagar no purgatório, né? Como pagar nossas dívidas nessa terra? Nesse ponto, será destacado como meio para pagar as nossas dívidas a penitência, as indulgências e a esmola. Por esses meios, podemos saldar todas as nossas dívidas nessa terra. Sobre a penitência, São Pedro de Alcântara declara: bendita penitência que tão grande glória me alcançou. Santa Teresa de Jesus diz com veemência: esforcemo-nos fazendo penitência nesta vida, como será suave a morte de quem a tiver feito por todos os seus pecados e assim não precisar ir ao purgatório. Mas em que consiste a penitência? Ensina Padre Sullivan: a penitência é aceitarmos generosamente os sofrimentos que a vida nos ocasiona, como nos pediu Nossa Senhora em Fátima. Se não fizermos penitência, se não sofrermos neste mundo, passaremos longos anos no purgatório. Um complemento meu: e as penas do purgatório são infinitamente, na verdade, mais intensas do que o pior sofrimento que nós temos na Terra. Então, é interessante a gente parar de murmurar e aceitar essas dificuldades, os sofrimentos, algumas enfermidades que ocorrem com a gente aqui. Até mesmo porque essa vida é passageira, uma hora esse sofrimento passa. E como fazer penitência? Padre Sullivan ensina como fazermos penitência de uma forma bem simples. Se temos medo de fazer muito, façamos pelo menos um pouco. Façamos do dever a nossa alegria. Ofereçamos prontamente, por amor a Deus, as 1001 contrariedades da vida. Aceitemos com serenidade o bom e o mau tempo, as dores e as alegrias da vida. Temos medo de fazer grandes coisas? Façamos ao menos pequenas coisas. É covarde quem teme e se recusa a fazer um pequeno esforço, sobretudo se sabe que em troca receberá muitíssimo. Quem se recusaria a afastar um sétimo se soubesse que em troca receberia 1000 euros? Hoje todos conhecem Santa Teresinha do Menino Jesus. O seu caminho fácil consistiu precisamente em praticar numerosas pequenas mortificações, aceitar de boa mente as pequenas contrariedades da vida. Como nos asseguram os evangelistas São Lucas e São Marcos, agradou infinitamente ao Senhor a pequenina esmola da viúva pobre. Do mesmo modo, lhe agradarão as nossas pequenas penitências. Por meio delas, podemos livrar-nos das chamas ardentes do purgatório e armazenar grandes tesouros no céu. Então a gente pode, igual esposa, mãe, dona de casa, que tem as tarefas de casa, fazer com amor, como se fosse para Jesus, porque na verdade é. Entregar. Algumas não gostam, acham mais penoso passar roupa, outras lavar a louça, tirar poeira, cuidar do lar. Então, na verdade, é uma oportunidade imensa que Deus está dando pra gente, da gente poder fazer essa reparação, certo? Portanto, que possamos fazer pequenos sacrifícios nas mais variadas situações ao longo do dia, sempre oferecendo-os com muito amor e alegria ao Sagrado Coração de Jesus Cristo e ao Imaculado Coração de Maria. Como exemplo, temos a paciência em suportar as doenças próprias, ou as imperfeições e os defeitos do próximo, ou as mortificações dos sentidos também. É preciso suportar com amor todas as contrariedades, a doença, o clima, toda situação com paciência e amor. Com Padre Pio,
Vamos como que evitar o purgatório doloroso. Ele diz: aceitando tudo o que vem das mãos de Deus, oferecendo tudo a Ele com amor e ação de graças, permitindo assim que partamos de nosso leito de morte para o paraíso. Quem não quer isso, gente? Indulgências. O Catecismo de São Pio X nos ensina que devemos ter muito amor pelas indulgências. Devemos ter as indulgências pelas indulgências muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Santo Afonso Maria de Ligório garante que para garantir a santidade basta lucrar o maior número de indulgências. Então tem várias orações que têm indulgências, algumas parciais, outras plenárias. Oferecer missa pelas almas do purgatório. Também outra questão, pelas pessoas que não gostam da gente, né? Fazer a via sacra, rezar o ofício de Nossa Senhora. Tem tantas orações que têm indulgência, são infinitas. Então, rezar o Santo Rosário diariamente, o Santo Terço. Santo Inácio de Loyola compara as indulgências às pérolas preciosas e incentiva seus irmãos a propagarem tão grande tesouro da misericórdia divina. De acordo com o Padre Faber, o uso das orações indulgenciadas é a pedra de toque que indica quase infalivelmente o bom católico. E conforme Padre Vicente Vitola, as indulgências nos alcançam ainda a isenção de muitos trabalhos, sofrimentos que Nosso Senhor nos manda frequentemente como justo castigo de nossos pecados. Prevenimos o braço vingador de Deus, abreviando as penas do purgatório. Quão podemos nos tornar assim diante de Deus? As indulgências nos garantem a santidade. Mas já temos culpas e merecemos as penas. Por que existem as indulgências? Para substituir as penitências públicas. Antigamente eram feitas as penitências públicas. Era de forma assim mais intensa e até humilhante. E mais demorada de conseguir se cumprir. Eram coisas assim que hoje a gente consideraria como absurdas. Monsenhor Ascânio Brandão explica. Na igreja primitiva, os fiéis recebiam grandes penitências pelos seus pecados acusados. Havia penitências públicas bem duras e longas, jejuns a pão e água por vários dias na semana e alguns por anos. Em crimes mais graves, como homicídio, o penitente fazia 12 ou mais anos de penitências públicas, algumas das quais bem humilhantes. Nas faltas mais leves, o jejum de 40 dias, uma quarentena. Depois, com o passar do tempo, atendendo à fraqueza humana e aos tempos, a Igreja permitiu que as penitências públicas fossem substituídas por esmolas, cruzadas, peregrinações e outras obras que serviam para expiação de pecados. Então, a gente ainda está no lucro, hoje em dia. O professor Felipe Aquino explica. O jejum rigoroso foi substituído por orações, a longa peregrinação por pernoitar em um santuário, as flagelações por esmolas, etc. Então imagina se fosse posto pra gente fazer uma penitência de uma peregrinação em outro país e a gente não tivesse condição financeira. Então hoje em dia tá muito mais fácil, Deus faz de tudo para facilitar muito a nossa vida. Quando a indulgência era de 100 dias, não significava que as almas iam ficar 100 dias a menos no purgatório, mas sim que a igreja, de seu tesouro espiritual em sufrágio das almas, entregava os méritos que se ganharia se fosse feito 100 dias de penitência pública. Agora, essa classificação de 100 dias de indulgência, 300 dias de indulgência, já não é mais utilizada, mas apenas indulgência parcial e plenária. A plenária é que ganha o céu de imediato e a parcial é que diminui o tempo. Mas lembrando que pode ser que a gente faça uma indulgência plenária hoje, mas se voltar a pecar a partir de amanhã e não tiver uma vida reta e for pro mundão, não vai valer mais essa indulgência plenária.
A indulgência plenária redime totalmente e plenamente a pena temporal que a pessoa teria que cumprir no purgatório. Indulgência parcial redime parcialmente as penas temporais. A indulgência só pode ser aplicada para si mesmo ou para uma alma do purgatório. Portanto, não se pode oferecer a indulgência por outra pessoa viva. Seguem as condições para recebê-la. Deve-se estar em estado de graça. Quem estiver em pecado mortal não lucra indulgência nenhuma, nem para si, nem para as almas do purgatório. E ter intenção de lucrar, receber as indulgências. Por isso, é muito importante pela manhã ter a intenção de lucrarmos todas as indulgências anexas às orações e boas obras praticadas durante o dia. No capítulo do devocionário de orações das almas do purgatório, há uma sugestão de oração para lucrar as indulgências durante o dia. O que é preciso para ganhar a indulgência plenária? Primeiro, praticar as obras prescritas pela igreja, por exemplo, rezar determinadas orações, visitas a igrejas, etc. Segundo, confessar, basta uma confissão para várias indulgências. Participar da Santa Missa e da Comunhão. Rezar pelo Papa ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ter o desapego de qualquer pecado, inclusive o pecado venial. O pecado venial também é terrível, terrível. Ele nos causa várias penas no purgatório e várias consequências aqui na Terra também. Alguns exemplos de como se pode lucrar a indulgência plenária. Adorando ao Santíssimo Sacramento durante pelo menos meia hora, fazendo leitura espiritual com a veneração devida à Palavra de Deus nas Sagradas Escrituras durante meia hora pelo menos. Se a leitura durar menos tempo, concede-se indulgência parcial. Então é imprescindível a gente fazer a leitura da Bíblia todo santo dia, pelo menos meia hora. Mas prestando atenção, não é que a leitura que a gente está fazendo aqui, mas a cabeça está no fantástico mundo de Bob. Recitando o Santo Terço ou o Santo Rosário completo, na igreja ou no oratório, em família ou comunidade. Lembrando que duas pessoas já formam uma comunidade. Ou na presença de Jesus Cristo exposto no sacrário. Em outras circunstâncias, concede-se indulgência parcial. Fazendo o piedoso exercício da via sacra, visitando devotamente o cemitério e nele orando, ainda que só mentalmente pelos defuntos, em cada um dos primeiros 8 dias do mês de novembro. É muito mais fácil o acesso às indulgências parciais, por exemplo, que concede-se a indulgência parcial ao fiel que, no cumprimento dos seus deveres e ao suportar as dificuldades da vida, eleva a Deus a sua alma com humildade, confiança e junta ainda que só mentalmente alguma invocação piedosa. Levado pelo espírito de fé, dedica-se a servir misericordiosamente por si mesmo ou pelos seus bens os irmãos mais necessitados. Por espírito de penitência, espontaneamente se abstém de uma coisa lícita e agradável. Usa devotamente um objeto de piedade, crucifixo ou cruz, terço, escapulário, medalha, devotamente benzido, abençoado, por qualquer sacerdote ou diácono. Reza piedosamente a oração do Ângelus, conhecida por a Trindade, ou as Ave-Marias, a Salve Rainha, a oração de Nossa Senhora, lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, ou a vossa proteção, a oração de São José e várias outras orações. Faz a comunhão espiritual com qualquer fórmula piedosa, o sinal da cruz pronunciando as palavras rituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Vicente Paulo dizia: quem ama os pobres durante a vida, nada tem que temer na hora da morte. Isso fala sobre a caridade, certo? Ama e faz alguma coisa pelos pobres, né? Não só em questão financeira, mas ajuda de alguma forma. Tudo quanto damos aos necessitados para aliviá-los nas suas misérias, em dinheiro, alimento, vestuário ou abrigo, é como se dessemos ao próprio Deus. Os pobres são um retrato perfeito de Jesus sofredor. E Jesus considera feito a si mesmo, tanto quanto fizermos
a favor dos pobres. O relato de uma história para que a gente nunca julgue as pessoas. Maria Sima conta a seguinte história. No ano de 1954, um homem veio pedir informações sobre 2 defuntos. Maria Sima respondeu: a senhora S foi libertada e o senhor H ainda está no fundo do purgatório. Fundo do purgatório grave, mais intenso, o grande purgatório. O homem abanou a cabeça. Não é possível. A senhora S, que morreu no hospital por causa de um aborto, já está libertada. E o senhor H, que era sempre o primeiro e último na igreja, está no fundo do purgatório. Como assim? A notícia se espalhou e metade da aldeia, quando soube, ficou espantada. Maria Sima foi perguntar novamente para a alma que recebeu como resposta: não te enganes, anotaste corretamente. Apareceu a alma de uma mulher do purgatório que tinha conhecido muito bem a senhora S e o senhor H e disse: conheci muito bem a senhora S. Ela era fraca sob o ponto de vista moral. É verdade, mas sofreu muito por isso. Isso vinha-lhe em grande parte por hereditariedade. Morreu de um aborto, é verdade. Mas o padre que a assistiu na hora da sua morte reconheceu: eu gostaria de morrer com um sentimento de arrependimento igual ao dessa mulher, de tanto arrependimento que ela teve e tanta contrição. Há também outras formas para a gente poder evitar o purgatório, só que agora eu vou finalizar falando sobre a confissão frequente e bem praticada, para não ficar muito extenso o vídeo. Aí aos poucos a gente vai voltando no assunto e relatando sobre mais questões sobre isso para poder nos auxiliar. A confissão é um grande presente da misericórdia infinita de Deus. Uma pessoa que cometeu pecado mortal pode se confessar e ter a culpa de seu pecado mortal apagado, e desse modo fica livre do inferno. Mas a confissão não é somente uma grande arma contra o inferno, como também um meio poderosíssimo para evitar ou diminuir o purgatório. Santo Agostinho diz: o princípio de nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. Para o nosso encontro definitivo com Deus, precisamos estar completamente purificados. Caso não consigamos essa purificação durante a vida, ela ocorrerá por meio do purgatório. Deus nos deu todos os meios para realizarmos nossa purificação na terra, e uma dessas grandes armas é a confissão. A confissão tem todo esse poder porque ela aplica às nossas almas o sangue preciosíssimo de Cristo, apaga os nossos pecados, dá-nos a conhecer a malícia, enche-os de horror do pecado e dá-nos graça necessária para o evitarmos. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina as graças que a confissão nos possibilita: reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna em quem correu pelos pecados, a remissão ao menos em parte das penas temporais, consequências do pecado, a paz e a serenidade na consciência e a consolação espiritual, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Portanto, a confissão é uma grande arma, um enorme tesouro que temos à nossa disposição, que possibilita a absolvição dos pecados veniais, a remissão de parte das penas temporais, a purificação para lutar e fugir dos pecados. Entre a grandeza que a confissão possui, vale ressaltar a penitência que o padre dá para o fiel que confessa, pois ela é importantíssima. Essa penitência satisfaz e expia em tudo ou parte devida pelos nossos pecados. Muitos não se preocupam com a penitência que o padre dará, mas ela é de grande relevância, já que opera ex opere operato. Eu não sei falar em latim, gente, então... Ou seja, em virtude dos méritos e satisfações de Jesus vinculado ao sacramento. Um poder de apagar os pecados muito maior do que os nossos sacrifícios e penitências particulares, que só agem na medida de nossa devoção. A confissão é preciosa e, apesar de ser obrigatória para quem estiver em estado de graça, apenas uma vez por ano, quem cometer um pecado mortal deve procurar a confissão o mais rápido possível.
É recomendado que se confesse com muita frequência. Na verdade, e ainda mais hoje em dia, é bem complicado não cometer nenhum pecado mortal durante um ano. Do jeito que o mundo tá, então o ideal seria confessar-se ao menos uma vez ao mês. São Padre Pio de Pietrelcina observa: a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita ao menos uma vez por semana. Olha para você ver. Padre Pio morreu na década de 70 e como que era? Uma vez por semana. Se o sacerdote não quiser continuar atendendo toda vez, né, uma vez por semana, procura outro, uma semana um, outra semana outra, aí por aí vai, quem tem condições. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias, diz São Pio de Pietrelcina. O beato Carlo Acutis alerta: é importante confessar-se com frequência. A confissão frequente, semanal ou quinzenal, também é importantíssima para possibilitar as indulgências plenárias, já que a confissão é uma condição para a aquisição delas. Também tem a questão da unção dos enfermos, que hoje, infelizmente, está sendo muito esquecida. Santo Afonso viu no purgatório a alma de um homem e foi revelado que, caso ele tivesse recebido a unção dos enfermos, não teria morrido. A unção dos enfermos teria curado um homem e o livrado de um purgatório tão doloroso. Olha a importância, gente. Isso não pode ser levado como uma coisa